Prontinho, tá gravando então. E eu já vou compartilhar minha tela. E aí vocês me dizem se vocês conseguem visualizar. Eu sou a rainha do post-it. Eu coloquei aqui, colocar para gravar para não esquecer. Vamos lá então, apresentação. Compartilhar, apresentar. Antes eu preciso compartilhar a tela. É sério. Eu vou pedir, por favor, só para vocês verem se está compartilhando direitinho, se vocês enxergam a minha apresentação. E Sim. vou pedir também se vocês podem deixar os microfones mutados para que eu consiga, né, fluir um pouquinho mais fácil. E aí, qualquer coisa, vocês vão se comunicando comigo pelo chat, pode ser? Então, ótimo, vamos lá. Obrigada, Márcia, você está aqui na minha tela. Então, tá compartilhando direitinho? Obrigada, meninas. Então, vamos lá. Em primeiro lugar, mais uma vez, eu gostaria de agradecer a presença de vocês aqui hoje, né? No meu primeiro workshop, né? Eu espero que o primeiro de muitos. O meu planejamento é para o ano de 2026 trazer muito conteúdo, né? Eu trabalho muito, eu gosto muito de usar as tecnologias, as redes sociais, tanto no meu trabalho na do Terra quanto na aromaterapia. E eu quero trazer mais dessas informações para vocês ao longo de 2026, né? Então, assim nasceu, né, o planejamento de conteúdo para mídias sociais em 2026. E rapidamente, né, quem sou eu? Bom, eu sou a Vanessa, né? Eu sou, antes de qualquer coisa, eu sou a mãe da Isadora, né? Eu falo que depois que a gente tem filhos, a gente perde a própria identidade, a gente vira a mãe de alguém e depois vem todo o restante. Então, eu sou a mãe da Isadora. Também sou esposa do Daniel, Dinda da Mirella e da Milena, que são as minhas filhas que não saíram da minha barriga. Sou apaixonada por praia, vinhos, viagens. Quem vê o meu Instagram sempre tem uma tacinha de vinho pipocando por ali. E sou terapeuta integrativa, aromoterapeuta, radiestesista em formação, especialista em saúde emocional. Sou consultora, né, do Terra, a maior empresa de óleos essenciais do mundo hoje. E, acima de tudo, apaixonada por cuidar, tá? Deixa eu fechar aqui. E como nasceu esse treinamento, né? Necessidade de organização e esgotamento mental. Semana passada eu cheguei de viagem, eu fui ao Brasil, para quem não sabe, eu moro nos Estados Unidos, eu fui ao Brasil e voltei doente, marido preparando viagem. Minha cabeça assim estava extremamente esgotada, né? E eu tenho uma necessidade de organização. E para eu conseguir trabalhar, tudo tem que estar organizado para mim, na minha sala, na minha mesa, na minha cabeça. E aí eu falei, tá, eu preciso pensar em 2026, mas por onde eu começo? Me organizando. E aí nasceu esse treinamento. Então eu vou dividir, eu vou falar um pouco, a maior parte desse treinamento vai falar sobre organização, mas lá no final eu vou falar para vocês como eu resolvi a questão do esgotamento mental também, tá? O que que eu fiz para reverter então esse cenário que estava me deixando maluquinha? Fui lidar com o que eu amo, né? E o que que eu, Vanessa, amo? Eu amo planejamento, né? Quando eu morava no Brasil, eu já fiz planners, eu fiz agendas, eu gosto muito de criar e eu gosto muito de planejar. E aí nasceu esse treinamento, então. Primeira coisa que eu fiz para montar, na verdade, assim, o planejamento nasceu do que eu ia fazer para mim. Quando eu vi tudo que eu tinha montado para mim, eu falei, pera, isso não pode ficar só para mim. Eu preciso dividir isso com as pessoas, eu preciso compartilhar isso com as pessoas. E aí nasceu o treinamento. E quando eu estava fazendo esse planejamento para mim, a primeira coisa que ficou claro, eu deveria ter uma meta. Porque não adianta a gente ter muita vontade se a gente não sabe para onde anda, né? Então, o rumo é o primeiro passo. Então, definir a meta, ela é importante para saber o que você quer obter.
Estabeleça números, prazos, veja se é viável, se é possível você medir esses resultados, né? Então, por exemplo, pensando nas publicações para o ano de 2026, eu quero aumentar o número de seguidores da minha página. Em quantos por cento? Em quanto tempo eu quero fazer isso? Uma segunda meta, eu quero aumentar a conversão, porque não adianta só eu aumentar seguidores se isso não me traz conversão, né? Eu quero que um post específico meu bata uma meta de X visualizações, de X compartilhamentos, né? Eu quero que esses posts sejam salvos, então traçar as suas metas. Esse é o primeiro passo. E aí, pensando nessa meta, a gente vai começar a pensar na criação do conteúdo, porque agora eu já sei para onde eu quero ir, eu conheço aquilo que eu trabalho, eu conheço o meu produto, e aí eu vou pensar na criação. E aí eu desenvolvi os pilares da criação de conteúdo. Quais são esses pilares? Primeiro, esse conteúdo tem que estar alinhado com o meu público-alvo. Esse conteúdo tem que ser estratégico. Não adianta eu postar um cachorrinho fofo que eu vi, que eu achei bonito, que fez um sentido para mim, se esse conteúdo, esse cachorrinho fofo, não tem uma ligação com o meu trabalho, com o meu produto, com o meu serviço. Quantidade e qualidade. Não adianta também eu postar 100 coisas num dia só que as pessoas vão parar de ver e sem qualidade. Pesquisa de marketing, se você consegue fazer para entender não só o público-alvo, mas como aliar esse público com o seu produto, com o seu serviço. Ter referências e sempre utilizar palavras-chave. Com esses pilares, você consegue montar toda e qualquer publicação que você vai fazer na tua mídia social e começar a trazer a conversão que você procura. Pensando no público-alvo, criar personas. Eu lembro que a primeira vez que eu vi isso daqui na minha frente, já tem bem uns 15 anos, e para mim não era claro o que é uma persona. A persona é a representação do cliente ideal. Como existem diversos perfis de clientes, a gente precisa pensar quem é o cliente ideal, quem é aquela pessoa que eu quero atingir. Mas aí você fala para mim, Vanessa, se eu focar num tipo de pessoa só, eu não vou conseguir atingir todo mundo. De repente eu posso ter na minha persona mães e eu tenho produtos e eu tenho serviços que atendem homens, que atendem adolescentes, e eu tô pensando só naquela mãe que está esgotada, por exemplo. Quando a gente trabalha com personas, você não necessariamente precisa ter uma. Você pode formular algumas, mas que são aquelas que mais vão se identificar com aquele seu serviço, com aquele seu produto, e você vai direcionar as publicações para essas personas e gradativamente você vai criando autoridade naquele segmento. E isso vai ampliar a tua gama de perfis de clientes. Então, não necessariamente um cliente que ele está dentro daquela tua persona, ele vem por conta daquele direcionamento daquele produto, mas ele pode vir pela sua autoridade. Então, criar a persona, ela vai te auxiliar muito nisso também. Ela vai te dar o primeiro norte das suas publicações e vai te ajudar a criar autoridade em determinados segmentos e determinados assuntos. E o que são essas personas, então? A persona é a representação de um cliente ideal. E você deve criar a partir de dados reais. Não são vozes da sua cabeça. Mas pensa, quem é ela? Que idade ela tem? Onde ela vive? Quais são suas paixões, preocupações? Quanto mais detalhado você tiver isso, melhor você vai ter a fotografia dessa sua persona. E quando você for criar as suas publicações, você vai conseguir direcionar melhor o conteúdo delas. E a partir daí, nós vamos desenvolver os tópicos, né? Esses tópicos, ele tem que abordar a história, os valores, a crença da sua marca, a crença daquilo que você acredita. A principal dor da persona, então, por exemplo, é uma mãe que tem 3 filhos, que está chegando agora em dezembro cansada, porque aí no Brasil é final de ano letivo e as crianças estão com muitas provas e essa mãe está ajudando. E aí você vai na dor dessa persona, que produtos eu tenho que eu posso auxiliar essa mãe
a aguentar esse finalzinho de ano aí para ela dar o gás e oferecer tudo que aquelas crianças precisam. Que produtos e serviços eu ofereço para que essa mãe consiga resolver essa dor? Assuntos de interesse da persona que estejam relacionados com a marca. Então, de repente, é uma mãe. Depois que a gente trabalhar essa exaustão emocional, a gente pode ter aí questões de beleza, cuidado com a pele, cuidado com o cabelo, presentes de Natal, enfim. Você escolha 4 tópicos dentro dessas personas para começar a pensar no conteúdo que você vai publicar e direcionar para elas. E aí vem a abordagem estratégica, que é o como eu vou abordar isso, né? Como eu vou alcançar essas pessoas. Então, a primeira é a essência estratégica, ou seja, melhorar a imagem do terapeuta ou do vendedor de serviços, né? A gente não pode esquecer que aqui a gente tem terapeutas, a gente tem pessoas que vendem produtos de saúde e bem-estar, de beleza, serviços de beleza, tudo isso está interligado, né? Então, você transformar, você sair de um simples prestador de serviço para um especialista, criando autoridade, né? Compartilhando consistentemente o conhecimento, o valor do seu produto, do seu serviço, gerar conexão, humanizar a marca. Não adianta eu falar que um determinado óleo essencial ele é maravilhoso para a parte emocional, se eu não mostrar isso para as pessoas, não mostrar no dia a dia como que eu utilizo, o que isso trouxe de benefício para mim, né? Humanizar a marca, humanizar o produto, trazer conexão para você e ter clareza do seu propósito, né? Do que você quer atrair, do cliente que você quer atrair. Maximizar o alcance com estratégia digital, né? Você atrair novos clientes deve vir a partir de 3 pilares. Um conteúdo compartilhável, ou seja, posts educativos, informações que essas pessoas possam compartilhar e elas também alcançarem outras pessoas. Otimização inteligente, e aí entra aquelas palavras-chave que eu comentei com vocês, hashtags, buscar palavras-chave que são muito utilizadas no seu segmento, para que as redes sociais entendam o teu conteúdo como relevante e entreguem mais. E engajamento algoritmo, interagir ativamente em comunidades para aumentar a relevância do seu perfil. Assim, a sua mensagem de bem-estar vai atingir novos públicos, transformando visualizações em clientes potenciais. Além disso, a abordagem estratégica também pensa no engajamento máximo, né? Então, levar o teu cliente, levar o teu público a se conectar com você. Então, interação direta, usa enquete, pergunta, coloca aquelas carinhas que a pessoa clica e ela já gera um curtir, já gera um compartilhar. Conteúdo emocional e resposta genuína. O alto engajamento gera confiança, posicionamento como referência na área e te traz mais autoridade também. Recompensar a fidelidade, retenção estratégica, né? Você ter também conteúdos para aquelas pessoas que estão mais próximas de você, de repente um grupo VIP, aonde você compartilha mais informações ali, por exemplo, na do Terra, né? Nós somos estimulados desde o começo a ter o nosso grupo VIP de clientes, de pessoas, onde você manda um conhecimento que vai só para aquele cliente que está mais perto de você. Isso estimula as pessoas a quererem participar desses grupos. Reconhecimento, presentear, né, as pessoas o cliente que mais comprou um produto ou serviço, ou que fez um sorteio naquele mês para as pessoas que mais movimentaram, criar programas de bônus, de desconto, e tudo isso você mostra nas suas redes sociais, que as pessoas que participam desses grupos VIPs, por exemplo, elas têm um reconhecimento maior e que você tem uma proximidade, um reconhecimento com todos aqueles que estão próximos a você. E por fim, né, geração de leads, transformando seus seguidores em clientes
E aí você tem, por exemplo, você pode oferecer guias, PDFs, e-books, coisas que atraiam essas pessoas para os seus serviços, para os seus produtos. Isso é muito legal, porque você presenteando, lembra que eu falei no final desse presente para vocês? Isso é legal, porque é uma forma de você reconhecer aquela pessoa que esteve com você ao longo do ano, ao longo de um treinamento. Você está reconhecendo e fornecendo um presente para aquela pessoa. E isso também incentiva as pessoas a quererem estar perto de você. Então, isso é uma troca muito legal entre quem oferece o produto e serviço e as pessoas que estão é, confiando no teu trabalho. Além disso, você constrói uma base de dados qualificada, permite o contato com as pessoas e você tem sempre possíveis clientes do seu produto, do seu serviço ali junto com você. E aumento de visualizações, a maior a visibilidade busca aumentar visualizações, alcançar público-alvo, e aqui mais uma vez eu coloco novamente constância, qualidade no produtos, formatos dinâmicos, às vezes uma publicação muito grande, né? O pessoal já começa assim, alerta de textão, a pessoa já até pula para a publicação seguinte. Então, você pode pensar muitas vezes em formatos curtos, mas que transmitam também essa sua autoridade para você ter mais visualizações e ampliar sempre o número de pessoas que estão alcançando as suas páginas. E aí veio o calendário, né? Que é o centro aí desse workshop, desse treinamento. O workshop, ele é o GPS, desculpa, o calendário, ele é o GPS da sua presença digital. Então, ele deve ser pensado com organização e propósito, né? Ele não é apenas uma ferramenta de agendamento, ele é um caminho que vai te orientar aí ao longo do ano. Você pode pensar num calendário mensal, num calendário anual, num calendário trimestral, aí vai depender do teu planejamento, né? Mas o ideal é você sempre ter um planejamento. E quando você for começar a ter o teu planejamento, você pensar em intenção. Por que que eu estou publicando, né? Cada post tem que ter um objetivo. Ah, esse post é para engajar clientes, este é para vender um determinado produto, esse é para trazer informação e educação para que aquele cliente se interesse pelo meu produto. Frequência. Quando e quantas vezes vamos postar? Você ter constância e frequência, o algoritmo te privilegia e vai entregar mais o teu conteúdo. Então não adianta você publicar, e eu falo isso por mim, às vezes eu faço isso, eu tenho um mês que eu publico todos os dias, aí tem mês que eu viajei agora, novembro, para o Brasil, praticamente não fiz publicação. Isso não foi bom, né? Então, assim, você pensar, né? Aqui é o meia-culpa, você pensar com frequência, você fazer esse planejamento. Eu vou postar todos os dias, eu vou postar de segunda a sexta, eu vou postar de segunda a quarta e sexta. Não necessariamente você precisa postar todos os dias, mas estabeleça um ritmo. E você montando este calendário, você consegue visualizar esses dias, o que que você vai publicar em cada dia, e você consegue organizar melhor. Temas, o que vai ser abordado, né? Eu vou pensar num tema mensal, num tema semanal, eu vou pensar, de repente, em cada dia da semana, por exemplo, segunda eu falo sobre quarta, eu falo sobre. Rita, eu vou te pedir para fechar o áudio só fazendo favor. Eu acho que eu não sei fazer isso daqui, mas. Ah, aqui, ó, peraí. Acho que consegui. É, você. Segunda-feira vai ser publicação sobre produto, quarta-feira sobre um serviço, sexta-feira sobre dicas. Você também pode organizar o seu calendário por temas, né? E eu vou deixar depois algumas sugestões até para vocês. Aqui. O objetivo mensal. Então, quando a gente pensa num alinhamento estratégico pensando no mês, tem um objetivo do mês. Mesmo que você não precisa o mês inteiro estar preso àquele calendário, muitas vezes ele pode te ajudar nesse início de planejamento. Então, por exemplo, mês de março, né? Como a gente tem aí o Dia da Mulher, a gente pode focar no mês da mulher. Então, vamos lá. Qual o meu objetivo para o mês de março? E o objetivo ele deve ser sempre mensurável para você saber se você está alcançando ele. Então, eu quero aumentar em 20% o número de e-mails capturados,
Eu quero vender 5 serviços de detox. Eu quero aumentar na minha rede de clientes em 10 pessoas ao longo do mês de março. Coloque seu objetivo, né? E aí você vai trabalhar dentro desse mês de março com o mês da mulher. Então, eu vou fazer publicações sobre equilíbrio hormonal, sobre fertilidade, sobre ciclos, sobre beleza e assim por diante. E aí você abraça esses temas, o seu conteúdo ganha relevância porque ele linka com a vida das pessoas e ganha um maior alcance na busca de informações do público. E aí, este calendário vai ser o seu guia. Com isso, você consegue fazer um checklist, né? Então, você sempre vai mensurar isso. Eu consegui, essa semana, eu vou dividir. Eu quero conseguir 10 clientes novos para minha rede esse mês de março. Eu vou dividir. Então, eu tenho uma média aí de 2 a 3 clientes por semana. Ao final de cada semana, eu estou conseguindo mensurar isso? Tô. Legal. Não tô. O que que eu preciso corrigir nessa rota? Fazer uma revisão da minha marca, ver se o meu tom de voz, a minha publicação está correta. A minha identidade visual, de repente eu estou fazendo publicações para mulheres, mas estou colocando coisas muito fofas, enquanto de repente, se eu fizer uma pegada mais romântica, de repente o meu público são mais mulheres com 20, 30 anos, colocar uma publicação um pouco mais quente, de envolvimento, de sensualizar para o marido. Então você vai ajustando a rota para aquele teu público, né? O áudio, o alcance, isso tá chegando nas pessoas. Eu estou utilizando as hashtags que são relevantes para aquilo. Existe um call to action, o CTA, o que que é isso, né? A chamada para ação. Curta, comente, compartilhe. Depois eu vou mostrar para vocês, eu vou mostrar para vocês no material que eu vou enviar, existem palavras ou frases que são melhores utilizadas do que só um curta, do que só um compartilhe, mas tem as chamadas para ação, né? Isso tudo você pode ver e colocar quando você fizer o seu planejamento. Você não precisa pôr isso no planejamento dia a dia, mas no planejamento mensal. Olha, nesse mês eu vou utilizar essas hashtags, eu vou utilizar calls to actions nesse sentido, e você já vai pensando, né, no teu planejamento mensal aí. Aqui é a minha sugestão para um calendário de conteúdos. Vamos supor que você quer publicar todos os dias da semana. Então aqui tem uma sugestão. Segunda-feira eu vou postar bastidores. E aí, para bastidores, eu vou postar Reels. Então, mostrar aqui, por exemplo, na minha casa, como que sou eu preparando a minha água com o lemon. Aproveitar e tomar um pouquinho, como é que eu preparo essa água, enquanto eu preparo, qual o benefício. Eu faço um Reels, publico nas minhas redes sociais e mostro um processo criativo. Terça-feira, uma conexão, um post de carrossel com frases de efeito. Quarta-feira, eu vou falar sobre autoridade, vou postar stories com enquete, enfim. Aqui são sugestões de dias da semana, como que eu posso estruturar. Toda sexta-feira eu vou ter vídeos de depoimentos de clientes, né? Que é uma prova social, onde eu coloco os benefícios, mas não eu, Vanessa, falando dos benefícios dos meus produtos, dos meus serviços, mas as pessoas que são as minhas clientes e que estão ao meu lado. Vocês vão receber essa planilha assim, ó, branquinha, para que vocês possam imprimir quantas vezes quiser e fazer esse exercício. E a partir daí, montar um calendário de conteúdo, que é o nosso foco aqui. Objetivo do mês: fortalecer a autoridade da marca, apresentar meu produto ou serviço, criar conexão com a comunidade, aumentar engajamento, gerar conversão estratégica. Checklist de postagem: tem propósito claro? Respeita o tom da marca? Né? O visual é limpo, é coeso, consegue mostrar essa informação. A chamada para ação é visível, está programado no canal correto. Por exemplo, o LinkedIn ele é muito voltado para conteúdos de negócios. Então, eu não vou publicar lá uma rotina de sono de uma criança, por exemplo, mas eu posso colocar sobre o desenvolvimento de negócios, eu vou publicar no LinkedIn, né? Então você também pensar, o canal está correto para aquela mensagem que eu estou pensando em publicar. Aqui é o planejamento anual,
né? Vocês também vão receber no material que eu vou dar para vocês no final. Então, por exemplo, aqui, ó, ano de 2026. Aqui é aquele mês que eu falei para vocês, março, mês das mulheres. Abril, a questão do autismo. Setembro, o setembro rosa. Alguns aniversários importantes. Então, sei lá, por exemplo, as meninas que trabalham com a do Terra. Ah, qual que é o mês de aniversário da do Terra? De repente, eu posso, no mês de aniversário da do Terra, pensar em fazer promoções, aonde eu vou pôr alguns produtos com um desconto, não sei. E aqui você pensa o seu planejamento anual, tá? E daqui a gente vai partir para o planejamento mensal. Antes de qualquer coisa, eu quero fazer um parênteses aqui. Uma coisa que, apesar de eu gostar muito de organização, eu sempre pensava, e depois eu desconstruí isso com a prática, eu sou muito ansiosa, né? Eu brinco, né? O Balace está aqui na minha mão, é o meu funcionário do mês, onde eu vou, ele me acompanha. E eu, nessa minha ansiedade, eu falava assim: se eu parar para escrever, eu vou perder tempo. Eu preciso partir, eu preciso publicar, eu preciso fazer. Só que muitas vezes a gente parar e escrever, a gente não está perdendo tempo, a gente está ganhando lá na frente. Então, às vezes, a gente parar e fazer toda. Às vezes, não, 99% dos casos. A gente parar e fazer essa organização vai nos dar velocidade lá na frente. Eu preciso planejar o ano inteiro de uma vez? De novo, a tua dinâmica vai dizer se é melhor para você parar uma tarde e planejar um ano inteiro, se é parar uma hora e planejar um mês inteiro, se é parar uma hora e meia e planejar um trimestre. Aí é a tua realidade. Mas o parar, planejar e pensar te dá velocidade de cruzeiro e você vai ver que isso vai te dar velocidade depois lá na frente. E depois vem então o calendário mensal. Lembra que eu coloquei para vocês? Segunda-feira é um Reels, na terça-feira é um carrossel sobre produto, na sexta-feira é um depoimento de clientes. Com esse calendário você consegue colocar. Então vamos lá, vou planejar as sextas-feiras. Sexta-feira, dia 2 de janeiro, é o depoimento da Márcia. Aí eu vou lá anotar, dia 2 de janeiro. Depoimento da Márcia. Vídeo de 10 segundos, ela vai me enviar pelo WhatsApp. Dia 9 é o depoimento da Mariana. Mariana vai me mandar um depoimento, só que ela não gosta de aparecer, ela vai me mandar um depoimento escrito, que depois eu vou transformar numa animação, alguma coisa assim. Dia 16 é a vez da Simone. E aí você vai colocando. Aqui ele não é para ser tão detalhado. Você coloca o que que você vai postar, o tema, o que que vai estar ali rapidinho, o formato, mas você imprimir isso e colocar num mural, colocar na tua mesa, você já tem a visão clara do que você tem que fazer. Todo sábado eu planejo as minhas publicações da semana. Eu já estou com isso pronto, eu puxo, minha filhinha está aqui do lado. Eu puxo esse planejamento, eu leio o que que eu quero para aquela semana e eu já começo a produzir, né? Eu já sei o que fazer. Então você consegue ter isso aqui muito claro. Isso tá no material também que vocês vão receber. Todos os meses do ano já prontinhos só para escrever e colocar todas as publicações que vocês querem ao longo de 2026. Aqui eu coloquei rapidamente, né? Vai ter aqui alguns recursos que são do marketing mesmo, mas eu trouxe para vocês visualizarem se vocês quiserem dar um print, que são as estratégias de marketing, o brainstorm. O que que é o brainstorm? É uma tempestade de ideias, né? Então, assim, eu vou fazer uma publicação sobre a falta de libido para as mulheres para o mês de março, né? Eu tenho muitas amigas falando que perto dos 50 a libido diminui e eu quero trabalhar esse assunto porque eu acho que eu vou gerar muito lead. Eu tenho muitas amigas nessa faixa etária. Então vamos lá. Qual é o meu objetivo? Expandir o alcance da marca, fortalecer a minha presença online e atrair novos clientes. Recursos. Eu vou utilizar inteligência artificial, softwares de marketing, vou contratar uma empresa? Não, eu mesma vou fazer. Que recursos eu vou utilizar? Vou ter verba para isso? Cronograma. Só um minutinho, meninas. A minha filha abriu a porta e eu não tinha desligado o alarme da casa.
Pronto, e o alarme ficou no nosso vídeo. Ah, cronograma, então, né? Curto, médio, longo prazo, eu vou conseguir alcançar esse objetivo? As ideias principais, né, no marketing de relacionamento, de conteúdo, planejamento de conteúdos, então tudo focado. Nesse momento você não pensa se vai dar certo ou não. O brainstorm ele não é para pensar se dá certo. É a hora que você pega o papel e descarrega. Ah, eu não gosto de escrever. Grava um áudio para você mesma. Cria um grupo de WhatsApp só você com você mesma. Eu tenho e é fantástico. É ótimo, né, Márcia? Eu coloco tudo lá. O dia que eu não consigo escrever, às vezes eu tô no carro. Eu aperto o botão e vou gravando. Essa semana eu quero fazer uma publicação sobre as mulheres, trabalhar com a libido. Pensei em fazer um carrossel, um vídeo, criar na inteligência artificial uma imagem. Coloca. Depois você vai e vê se isso é viável. Ou como fazer isso ser viável. Aí vem os subtópicos. Um blog, um e-book, infográfico. Vou alinhar essas informações com o time, verificar a data de entregas. Coloca tudo. E aí você filtra e organiza, né? Para você fazer esse brainstorm, você tem que ter aquele calendário. O que eu quero postar ao longo do mês. E aí você começa a descarregar. O que eu vou fazer com isso? E depois você organiza o como você vai fazer isso. Ótimo. Eu criei meu calendário, eu fiz o brainstorm, eu fiz os posts, eu publiquei. Preciso ver se deu certo. Aqui é aonde a gente vai saber se está dando certo, se eu continuo nessa pegada, se eu recalculo a rota, o que que eu preciso ajustar. Ah, de repente, para aquele público-alvo, texto não dá certo, mas o vídeo funcionou melhor. Então, no próximo mês eu vou recalcular, eu vou fazer menos post escrito e mais vídeo. Mensure os resultados. Ele é a métrica. Ele é o que vai te dizer se a tua publicação ela é aleatória ou se ela tem estratégia e sucesso, né? E aí vem aquela persona que eu criei. Eu consegui atender a dor daquela persona que eu criei? Eu preciso criar mais personas de repente para atender mais pessoas? Eu preciso ajustar publicações daquela persona? Conteúdo que vende, quais conteúdos eu publiquei que realmente converteram em seguidores, em vendas de produtos, em agendamentos de serviços. Eu alcancei, né? Eu tive um alcance efetivo. O Instagram, por exemplo, se você transforma o seu Instagram em business, você tem mensurações ali para quantas pessoas você entregou. Esse público, ele é majoritariamente de mulheres ou de homens, de que faixa etária, aonde eles estão. Tudo isso vai te ajudar também a calcular essa rota e sempre estar ajustando os seus conteúdos. Mensurar tira o terapeuta, tira o vendedor de produtos, de serviços do achismo e faz com que ele consiga sempre ter uma rota, um caminho para seguir e estar sempre melhorando. E esse estar sempre melhorando, eu já coloco aqui, a gente nunca vai estar perfeito. E graças a Deus, porque senão a gente acomoda e não faz mais nada. Então, todo mês, dá uma olhada. Ah, eu não consigo fazer essa mensuração mensal, eu vou fazer trimestral. Perfeito. Programe quando você vai mensurar os seus resultados e sempre recalcule a rota. Sempre veja como melhorar, como entregar algo mais. E alguns exemplos de perguntas que você pode se fazer para mensurar esses resultados. Qual foi o conteúdo que eu tive mais salvamentos? Ah, foi um carrossel com dicas. Ah, foi um vídeo de depoimento. Qual conteúdo teve mais interações? Nossa, o povo adora TBT, né? Que é o quando você publica coisas que você já publicou antes. Ah, não. Aqui comigo o que mais funciona é quando eu posto o meu dia a dia em casa. Coisas que eu faço comigo, coisas que eu faço com a Isa, né? Isso é o que mais traz interação, porque eu atinjo muitas mães, né? Então, responda essa pergunta. Qual público, qual conteúdo teve mais alcance? Ah, foi quando eu falei de um determinado produto para crianças com déficit de atenção e que eu uso aqui em casa e que a minha filha conseguiu estudar melhor. E esse teve o maior alcance porque eu alcancei muitas mães. Qual conteúdo me trouxe mais seguidores? Ah, foi uma promoção, foi um conteúdo informativo que eu fiz sobre um determinado tema. Então,
escreva, procure essa informação, porque o que mais te deu resultados é o que você mais vai replicar nos meses seguintes. E o que menos te deu resultado, ou você não vai fazer, ou você vai mudar a forma de fazer, né? Tudo isso vai te ajudar também a trazer mais efetividade nas tuas publicações. Saindo um pouquinho da parte de planejamento, eu disse que eu ia falar para vocês sobre as minhas duas paixões e o que que eu usei, né, para aquela minha exaustão mental. O planejamento e a aromaterapia, que é a minha segunda paixão. Aqui vai ser bem rapidinho, é, comparativamente com a primeira parte do workshop, que era o nosso foco. Eu vou falar bem rapidinho para vocês, tá? Mas falando um pouquinho de mim, Vanessa, a minha identidade como aromaterapeuta, como terapeuta integrativa, eu vejo o indivíduo, né, na sua totalidade, corpo, mente, emoções, e daí vem essa minha necessidade, por exemplo, de planejamento, porque ela trabalha a minha mente, trabalha a minha emoção e, consequentemente, meu corpo não adoece. E a aromaterapia, ela é uma das minhas ferramentas principais, né? O uso dos óleos essenciais, e eu utilizo a do Terra por serem extratos puros, né? A empresa é a única empresa que entrega óleos 100% puros hoje. Eu consigo benefícios como, por exemplo, apoio e equilíbrio emocional, melhoria e qualidade de sono, suporte à saúde respiratória, imunológica, alívio de tensões. Ou seja, a aromaterapia, ela tem como objetivo não só cuidar também da nossa saúde, mas também empoderar cada pessoa para que ela seja o agente principal da sua própria saúde, né? E eu até fiz um post essa semana que me trouxe muitos retornos, e foi por isso até que eu quis trazer a questão da aromaterapia para vocês, que eu comentei no início da apresentação da minha exaustão mental que eu estava. E como aromaterapeuta, eu fui estudar as ferramentas, os óleos que eu tinha disponíveis na minha casa, e eu montei uma sinergia que eu estou usando ininterruptamente desde terça-feira. Ela está agora ali no meu difusor. Ó, ali ele, rosinha aceso para não me deixar mentir. Ó. E eu vou compartilhar com vocês o que que eu usei, né? Eu já coloquei lá nas postagens, mas eu coloquei de 2 a 3 gotinhas de cada, que foi o Wild Orange e o Grapefruit, os cítricos, né, que trazem essa questão da alegria, da vontade de viver, de você se sentir bem. O grapefruit, além disso, ele também faz um detox não só do corpo, mas também emocional. O meu funcionário do mês de sempre, o balance, o equilíbrio das emoções. E para limpar o emocional e para limpar a mente, eu estou usando essa semana o Black Spruce, que tem assim me ajudado maravilhosamente bem. Esse conjunto aqui eu tenho usado todos os dias e para dormir eu troco só o Black Spruce pelo lavanda. E em um dia eu já estava trabalhando novamente. Então, assim, a aromaterapia, o que ela nos proporciona cuidar da gente e cuidar dos outros, né? Então, eu quis trazer um pouquinho também disso para vocês. Paralelamente à minha prática terapêutica, eu atuo como consultora da Duterra e diretora de expansão, uma das líderes mundiais em óleos essenciais. Mas o que que significa esse meu trabalho na prática, né? A consultoria de bem-estar, eu oriento as pessoas, né, a trabalhar como integrar os óleos essenciais na sua rotina, de forma segura, de forma eficaz. Como diretora de expansão da marca, eu lidero e capacito uma equipe de empreendedores. Meu foco é no desenvolvimento de novos líderes, ensinando a construir um negócio sólido, ético, baseado na missão de compartilhar soluções naturais com o mundo. E esse trabalho, terapia e expansão, e eu vejo esse trabalho que nós estamos fazendo aqui hoje, esse workshop, como uma terapia, né? Porque a gente está organizado, a gente está conseguindo trabalhar de maneira tranquila e organizada. É uma terapia que a gente faz com a gente mesmo, né? É uma forma da gente se cuidar. A terapia nada mais é do que a gente se cuidar. E ele tem um impacto profundo e multifacetado no bem-estar, oferecendo soluções naturais e validadas que dão às pessoas mais controle sobre o seu autocuidado e no desenvolvimento pessoal e profissional, né, fornecendo uma plataforma para que indivíduos apaixonados por bem-estar
possam crescer financeiramente, criar liberdade de tempo, construir uma comunidade enquanto fazem um trabalho com propósito, né? Seja buscando seu reequilíbrio emocional através da terapia, da aromaterapia, ou uma nova trajetória de carreira alinhada com seus valores, o meu trabalho aqui é te mostrar o caminho e te auxiliar. Como terapeuta, eu acredito que eu sou um GPS, eu mostro o caminho, mas a pessoa é o motorista da própria vida, né? Então, eu tô aqui para te mostrar o caminho, para ser o seu GPS e você ensinar você a ser o diretor da sua própria vida. Esse trabalho, então, de dupla face, de terapia e de expansão, tem um impacto profundo, oferece saúde e também oportunidade de desenvolvimento profissional e financeiro. E é esse segundo pilar, desenvolvimento e prosperidade, que nos trouxe aqui hoje, pensando aí nesse calendário para 2026. O objetivo dessa apresentação é ir além do produto, né? Trazer esses insights que eu tive para mim e compartilhar e dividir com vocês que estão aqui hoje, para que vocês também consigam, através das suas redes sociais, ganhar espaço, visibilidade, prosperar. Eu acredito que quanto mais pessoas ganharem, né, dinheiro, prosperidade, mais a gente faz esse mundão girar e mais pessoas a gente pode atingir. É um círculo que não termina, né? E essa apresentação foi pensada com muito carinho e dedicação para que, com um único propósito, equipar você com ferramentas necessárias para que você comece 2026 com força, visibilidade e prosperidade. E aí vem os três presentes que eu quero trazer para vocês hoje. O primeiro, peraí que eu acho que eu voltei. Isso. O primeiro é um resumo desse workshop. Eu vou deixar ele aqui. Assim que eu terminar de compartilhar, eu vou deixar depois da apresentação ainda aberta uns minutinhos. Eu vou pôr aqui no chat o PDF com todos aqueles calendários, as sugestões, as coisas para que vocês mesmas possam preencher e fazer o 2026 de vocês, tá? Então, um resumo prático com esses insights, estratégias. É só ficar aqui que no final eu vou deixar esse PDF para que vocês baixem. E assim, usem muito, que gerem muitas publicações, muitos clientes, muitos agendamentos, que traga muita prosperidade em 2026 para vocês. O segundo presente, o segundo e o terceiro presente, esses vão ficar disponíveis até terça-feira à noite, tá? Eu vou deixar ele ativo por mais tempo. O segundo presente, ele é um playbook. O que é um playbook? O playbook ele é um guia prático e estruturado. É um passo a passo, com checklists e modelos. Então, ali ele tem atividades para vocês fazerem e foi criado para ajudar você a se manter ativo, com qualidade e com consistência nas redes sociais. Então, ali você vai receber uma apostila, onde você vai fazendo essas atividades para pegar tudo isso que a gente falou aqui hoje e que vocês já vão receber esses calendários no PDF, para que vocês possam fazer de maneira mais destrinchada. E esse playbook até terça-feira eu vou deixar ele com um desconto de R$ 98 por 68, ele tá com 30% de desconto, tá? E aí eu vou também disponibilizar depois o link aqui, vou disponibilizar lá no grupo. E você fazendo a compra, me manda o comprovante, eu já envio o playbook para começar a trabalhar ainda hoje. Então, esse é o segundo presente. E o terceiro presente, se o que eu apresentei aqui para vocês hoje, esse vídeo depois eu vou compartilhar, então mesmo que você não esteja assistindo no ao vivo, né? Se tudo isso que eu apresentei aqui para vocês trouxe um sentido, trouxe um propósito para vocês, e você quer cuidar da sua saúde, se você quer desenvolver um negócio, você quer estar ao meu lado, quer o meu auxílio para caminhar em 2026 com mais saúde e bem-estar, né? Eu vou dar esse playbook de presente para quem se tornar ou cliente preferencial ou consultor da minha equipe. Então, opção número 1,
Se você quiser cuidar da sua saúde e da sua família de maneira natural e personalizada com os óleos essenciais, ou se você tem o desejo de entrar para o nosso time de consultores e construir a sua própria liberdade financeira, me chama. Nós vamos marcar uma conversa para que eu te mostre o melhor plano de ação e te fale um pouco mais desse trabalho. E aí, você fazendo a sua ativação, a sua compra com 100 pontos de produto, eu vou te dar esse playbook de presente para você investir na sua saúde e como uma ferramenta para o seu negócio, tá bom? Então, para as meninas que já são da do Terra, esse terceiro presente não vai atingir, porém, os dois primeiros eu estou presenteando vocês e espero que vocês utilizem muito, tá? E aqui, então, para quem quiser é, o meu apoio, tanto como terapeuta, como líder, né, de time, e também temos essa opção de presente. E aqui, fechando, a gente sempre tem que colocar nas nossas publicações um convite à interação das pessoas, né? Então, eu coloquei aqui, vocês não vão conseguir clicar, óbvio, mas sempre fechem as suas publicações com ações. Curte, comenta, salva, compartilha, manda para um amigo, me chama, vamos conversar, clica aqui para que vocês tenham o máximo de engajamento dentro das redes sociais e que as redes sociais entreguem o seu conteúdo para a maioria das pessoas. Eu vou interromper o compartilhamento e eu vou colocar aqui agora o playbook não, desculpa, o calendário para vocês, conforme prometido. Ele está carregando e vou deixar. Eu não consegui gerar um link ainda de pagamento, porque a minha conta, como é de fora do Brasil, ela é conta internacional, eu não consegui gerar para real. Então, eu fiz uma chave Pix do valor do playbook, que eu deixei aqui. Vou deixar também disponível no grupo depois, para quem tiver interesse. Aí, você fez, me manda, que eu já te encaminho o playbook ainda hoje, para já começar a trabalhar. E eu queria agradecer muito a presença de vocês, a confiança no meu trabalho, estarem aqui hoje comigo nessa apresentação. Como eu disse, eu espero que seja a primeira de muitas. Um dos meus objetivos para 2026 é atuar mais nessa proximidade com as pessoas como terapeuta, como um GPS, né, para auxiliar aí nesse caminho e que mais pessoas consigam ter o controle da sua vida, consigam dirigir o carro, né, a sua vida de maneira para prosperar aí em 2026. E é isso, eu vou parar agora a gravação.